Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando nossos estudos para o dia 9/10/2025. Pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal, a gente está com aquela marcação aqui ainda daquela região de compra, né? Pensando aqui na retração do semanal. Aparentemente ele está sentindo um pouquinho essa região da média 17 períodos, apesar de não ter tocado nela, mas ele está fazendo ali um recuo, a gente vai observar melhor ali no diário, tá bom? Então, por enquanto, semanal, sem grandes novidades. No diário aqui, ó, a gente vai ver então que o diário se desenvolveu até a média de 72 períodos. Eu chamei a atenção no estudo de ontem que ele segurou nessa média de 72 em um outro momento, então pode ser que nessa oportunidade ele faça a mesma coisa. A gente sempre procura observar os padrões de mercado a fim de entender se ele está tendo um comportamento parecido com o anterior, tá? Eu estou vendo agora para o índice, tá, gente? O diário, uma vez que ele ganha a máxima do dia 8, uma vez que ele ganha a máxima do dia 8, ele ganha força para voltar aqui e testar essa média de 9 períodos, tá? Então eu começo a enxergar essa possibilidade. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente puxa uma retração aqui, ó, do fundo até o topo, para tentar entender o que ele pode fazer agora. Então, se ele segurar de fato nessa média de 72, ele pode começar a querer acelerar e de repente começar a entregar um movimento para tentar buscar novamente o topo. Mas a partir disso ele vai ter algumas regiões de empecilho aqui dentro de 618, 50%. A gente não vai trabalhar essas regiões ainda porque são regiões distantes e a gente tem outras barreiras menores ali dentro dos 60 minutos. A gente vai olhar daqui a pouquinho. Então, por enquanto, eu fico com a possibilidade de se segurar entre essas médias. Então, se de fato ele voltar a subir, ele pode parar aqui na média de 9 períodos ou pode parar na média de 17 períodos. Ele vai ter dificuldade nessa região. Uma outra coisa que eu vou trazer para vocês, olhando pelo ponto de vista da continuidade da venda, ele pode entender que a correção do dia 8 foi suficiente para uma continuidade, ou seja, então no dia de hoje ele pegar e acelerar para baixo. Então, fazendo esse dia 9 agora sendo um movimento no qual ele vai fazer testes aqui na parte mais de baixo, ou seja, ele pode começar a entrar dentro dessa região aqui, uma região de compra que a gente mensurou dentro do semanal, tá? Se você pegar uma retração aqui, ó, de topo até esse fundinho aqui, ó, a gente vai perceber então, ó, que aproximadamente vai daqui, tá? Mas lá no semanal bate direitinho a região, tá bom? Dá uma olhada só para ver se ele não desconfigurou do local. Aí a gente já ajusta, aqui no semanal tá certinho. No semanal ele vai estar um pouco mais no fundo ali. Ó. Só um instante. Deixa eu pegar a ferramenta para a gente fazer o ajuste aqui. Só para vocês ficarem atentos a isso, ó, no semanal é referente à região de 50 até 618%, tá? Então voltando aqui para o nosso diário, a gente vai observar então, ele tem essa possibilidade também de dar uma segurada aqui numa região anterior, ó. A gente olhar aqui, ó, você vai observar que ele pode também querer se segurar aqui exatamente na região que ele poderia bater aqui quando ele viesse fazer a continuidade, ou seja, ele ganhando para baixo, ó, ele pode querer segurar aqui numa região de 140, 950 e posteriormente essa região de 139, 020, e aí vão meio que confluindo as regiões, né, dentro do gráfico semanal e do gráfico diário. Vamos dar uma olhada agora nos 60 minutos e tentar entender se o 60 deixou alguma informação para gente que a gente possa aproveitar agora nesse dia 9. Ó, olha lá o 60. Eu tô com aquela marcação então do estudo de ontem ainda, que é uma retração maior, que seria a retração puxando do fundo até esse topo aqui, ó. Aí a gente vai ver, ó, que é uma retração de 50 até 618, que seria o teste ali do topo, né, da segunda-feira, certo? Então a gente teria que entender como ele chega ali, se ele vai de fato chegar ali, tá? A grande dificuldade do preço foi passar essa região aqui de 17 períodos, né, ó. Ele meio que sente a região aqui, então ele veio tentar fazer um movimento para cima, ele até desenhou um movimento interessante, né? Ele conseguiu sair daquela consolidação que a gente tinha chamado a atenção, e a gente tinha falado do quê? Se ele fizer uma correção no topo da consolidação, aí dá para pegar um sinal de continuidade, né? Ele começou a fazer esse movimento, porém ele não conseguiu se desenvolver.
Então pode ser que agora nesse dia 9, né, ele consiga de fato, ó, dar uma acelerada aqui e buscar essa região, pessoal, tá? Aí quando chegar nessa região aqui, eu vou ficar muito atento como ele vai se comportar, certo? Se ele vai ter força para buscar essa parte superior aqui, ou se ele já para aqui na parte de baixo, tá? Vamos ficar muito atento como vai ser o comportamento. A partir disso, ele pode sentir um pouco a região e dar vendas. A partir do momento que ele der vendas, aí a gente vai ter bastante força vendedora atuando na região aqui, e aí temos duas possibilidades. Ou o preço acelera para o fundo, certo? De repente ele pode até criar uma estrutura de zigue-zague, ou esse preço quebra a estrutura de 60 e volta a virar para compras. Só que ele tem alguns empecilhos aqui, ó. Ele tem média de 72 períodos, ele tem média de 200 períodos e ele tem fundos do lado esquerdo. Ó. Vai ter esse fundo aqui, depois vai ter esse fundo aqui. Então a gente começa a ter mais dificuldade, porque aí vão aparecendo resistências para o preço. Então, o que eu mais acredito é que possivelmente ele sinta essa região e aí a gente vai ter que entender o que ele vai fazer. Se ele de fato sente, acelera para baixo, né? E depois faz uma correçãozinha aqui para posteriormente dar continuidade, certo? Ou se ele vai, de repente, fazer esse movimento que a gente desenhou, ou até mesmo colocar comprador na jogada, ou seja, ele vai, acelera, chega na região de venda, dá venda, certo? Aí o que ele faz? Ele pode querer mostrar um movimento que vai subir, que vai quebrar a estrutura, que vai dar continuidade na compra, colocar comprador, e aí ele vem e simplesmente acelera para baixo. Então essa é uma grande possibilidade de 60 minutos aqui. Vamos ficar muito, muito atento como ele se comporta e quais sinais, como que o mercado vai se movimentar e tentar entender em que movimentos, em que regiões que ele vai acelerar também, tá certo? Então é isso que eu tô vendo pro 60. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Puder compartilhar com os amigos, também deixar um comentário. Você sabe que ajuda muito o canal. Olha lá, ó, 15 minutos. O 15 saiu de uma pequena consolidação que estava mais embaixo. E se a gente olhar, né, ele de fato ó, ficou preso numa mesma região também, né? Ele só simplesmente mudou, se deslocou para a parte de cima. Agora o que eu tô vendo? Eu tô vendo que ele está com uma dificuldade de se confirmar acima dessa média de 72 períodos. Então, ó, preste atenção. Tá vendo? Ó, essa média de 72 períodos, ela já foi empecilho algumas vezes. Ó. Chamei a atenção dela no estudo anterior. Ó. Bateu aqui, deu choque, bateu aqui, deu choque, bateu aqui, deu choque, bateu aqui. Está tentando se livrar dela. Se ele conseguir ter sucesso de acelerar para cima, quando ele fizer esse reteste aqui, ó, eu acho bem interessante a gente pegar essa continuidade aqui, certo? Aí essa continuidade, aí a gente vai ficar atento à região de venda, né? Região de venda que vai começar ali em 143.375 e vai até em média ali 143.850. E para ajudar, no meio da região de venda ainda tem uma média de 200 períodos de 15 minutos que pode dificultar ainda mais, né, essa missão aí do preço voltar a subir. Mas a partir do momento que ele começa a construir essa estrutura, começa a ficar interessante, porque o 15 de fato reverte para compra, né? Então ele vai possivelmente começar a construir movimentos ascendentes se ele de fato conseguir superar essa região. Aí obviamente que depois a gente vai ficar atento olhando para o lado esquerdo, o que mais a gente pode ter de empecilho, o que mais que a gente vai ter de dificuldade, que são as resistências que vão aparecer. E aí obviamente que tudo vai criando dificuldade, o preço voltar lá para aquele topo histórico que está lá em cima, tá certo? Então, fiquem atentos como ele se comporta, observem se ele vai dar venda na região. Se der vendas, se você não estiver muito confortável de vender aqui, que é o melhor lugar para vender, tá? Você pode esperar aquele movimento que eu falei ali no 60, se caso ele mostrar isso daí, tá? Ele mostrar aquele movimento de, ó, eu vou continuar na compra, e aí ele vem e quebra a estrutura do 15, aí você entra aqui nesse rompimento, e aí fica legal, porque você vai ficar com o stop acima dessa região ou acima da marcação máxima do dia e vai tentar carregar. E aí pode fazer uma projeção, ver qual o alvo, né? Projeta o alvo bonitinho para baixo, tenta tirar o risco ali na região de 100%, no máximo 618, e depois ver até onde esse trade pode ir, tá ok? Agora, pode acontecer também diferente de tudo isso que eu estou falando, porque o preço pode entender que ele não precisa mais ir para cima, que ele já está bom aí mesmo, e aí os vendedores entrarem forte aqui nessa região,
e aí os compradores não conseguirem mais elevar o preço. Ou seja, a gente pode então ter uma continuidade na queda a partir daqui. Ou seja, ele vai buscar quebrar essa estrutura que ele deixou aqui meio consolidada, aí ele pode fazer uma correção, e a partir disso ele se arma para vir estourar tudo para baixo, e aí dá uma continuidade bem bacana, e aí a gente começa a entrar naquela região de compra lá do semanal, né? Então os tempos gráficos eles não estão muito alinhados, então a gente tem bastante briga porque eles não estão todos olhando para o mesmo lado, certo? E aí a gente pode começar a ter dificuldade, e obviamente essas regiões deixam mais difícil do preço evoluir. Mas tá aí as duas possibilidades, tanto para venda quanto para as compras. Entendo que o dia 9 tem tudo para não ser um dia consolidado, mas sim um dia para entregar um movimento. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.